a denúncia do Roberto Jefferson sobre os Correios, lá atrás, não acabou com a corrupção nas estatais, mas serviu para dar uma reorganizada. As denúncias na Petrobras não serviram para acabar com a corrupção, mas deu uma organizada. Pode ser que a gente tenha chegado. E quando que isso acontece? Isso acontece quando alguém está de saco cheio, quando alguém foi desagradado, quando a gente chegou num ponto em que a organização, as engrenagens da organização, do sistema que estavam ali azeitadas, passam do ponto. E pode ser que a gente... E se tem algum lugar para a gente achar alguma esperança nisso, de novo, eu não acredito que será agora que a gente vai moralizar o Brasil. Mas pode ser que a gente esteja num ponto de reorganização. E aí a reorganização pode chegar na reorganização da divisão do poder do Congresso Nacional. O STF está olhando as emendas parlamentares. Pode ser que a gente tenha do STF, num momento em que algumas dessas denúncias de corrupção contaminem o Congresso, o acordo possa ser, então, vamos reorganizar a questão das emendas, que o STF, enfraquecido por ter um dos seus membros claramente envolvido em questões menos republicanas, possa entrar ali. O grande acordo nacional pode servir, pode realmente acontecer e servir para que a gente faça um reordenamento do poder em Brasília. E isso vindo da classe empresarial que contrata escritórios de advocacia, que precisa entrar num jogo ali de tráfico de influência, que não deseja mais participar. Eu não acho que nenhum empresário está feliz em contratar um escritório de advocacia por 100 milhões. Então, pode ser que seja isso, que chegue nesse momento. Pode ser que o Congresso precise dar um passo para trás, pode ser que o Supremo precise dar um passo para trás. A gente não sabe quais serão os próximos movimentos. Eu acho que era inimaginável há 3 semanas que um resort cujos funcionários atribuem a propriedade a um ministro do Supremo estaria no nome de um irmão do ministro do Supremo, claramente um laranja, e a gente não sabe qual será a surpresa da próxima semana. Uma coisa que a gente sabe é que nós passamos muitos e muitos anos vendo forças políticas atacarem bastante e com muita força a imprensa profissional e colocando toda a sua força política contra o STF. E, ironicamente, a maior sacudidela que o STF já tomou, talvez na história, veio exatamente da imprensa profissional. Tem uma coisa só que eu queria acrescentar ainda sobre a reação política ao caso, que é o fato de que, em novembro, PT, PSOL e PSB já haviam apresentado um requerimento de CPI sobre BRB e Master, lá na Câmara Legislativa do DF. E tem uma dinâmica interessante de CPI que eu acho que as pessoas às vezes não se atentam tanto, né? Porque vira e mexe e fala assim, mas fulano não assinou, mas o fulano assinou ali, mas não assinou aqui e tal. CPI é um instrumento político que governo nenhum, quem está no governo, seja parte envolvida ou não gosta de CPI. Então, por uma série de razões, porque precisa empenhar muita energia, muito recurso, porque mal ou bem é um instrumento de oposição contra governos de uma maneira geral, não necessariamente, mas costuma ser. Então, no Congresso Nacional, o PT tem uma orientação de sua bancada não assinar pedidos de CPI algum, nenhum pedido, embora um ou outro, vez ou outra, do partido rompam essa ordem. Por exemplo, no pedido do Master, se eu não me engano, na lista final do Senado, da CPI do Senado, porque tem 2 pedidos de CPI simultâneos neste momento para instalação, nenhuma delas ainda foi instalada, mas tem um pedido de CPMI, que aí então mistura deputado e senador, e tem um pedido de CPI no Senado. No Senado, quem eu vi que assinou favoravelmente a instalação da CPI foi o Paulo Paim, do PT, e o Contarato.
E na Câmara dos Deputados, eu não peguei a lista inteira, mas eu sei que o próprio Randolph, no Senado, falou, não, a orientação do governo é a gente não assinar pedido de CPI. Nenhum. Mas apoiar as investigações e tal. A mesma coisa lá no DF. O PT, aí sim, encabeça pedido de CPI, porque está na oposição ao Ibanez. E aí vai lá e fala, não, gente, precisa investigar. Tá? E o partido do Ibanez não quer, vota contra. Então, essa dinâmica de CPI normalmente é assim. Diferentemente de pedidos de impeachment e tal, que foi o que o Pedro noticiou logo no começo, do pedido de impeachment do Ibanez, certo? Que é o Cidadania e o PSB. Eu desconfio que o PT e o PSOL, se tiverem oportunidade, também embarcarão em algum momento, porque para eles, como partidos de oposição no DF, é oportunidade de discurso político. E a dinâmica da política é essa, da investigação é outra, né? E aí, para retomar o que você mesmo falou, do Haddad ter se manifestado politicamente sobre isso, e de outros grandes nomes da política, inclusive potenciais presidenciáveis, estarem bem mais discretos sobre o assunto, né? Porque o Haddad, além de ter que prestar contas, porque é um escândalo financeiro e envolve tanto investigações quanto órgãos reguladores, quanto da pasta que ele comanda, né? Então é óbvio que ele tem que... Ele realmente é uma dessas vozes do PT que conseguem se deslocar e fazer as manifestações, assim, eventualmente, quando faz sentido, falar, né? Outros já ficam bem mais discretos. Você não vai ver o Rui Costa, o Jacques Wagner, na TV defendendo as investigações do Master, provavelmente, né? Posso me surpreender, mas duvido. Da mesma forma que a gente tem... Cadê o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, que podiam nadar de braçada com isso e falar, não, também estão quietos. O Tarcísio e o Flávio Bolsonaro também têm um dividendo político ali com o Fabiano Zettel, que foi um grande doador da campanha, tanto das campanhas do Tarcísio quanto do Jair Bolsonaro. Então, as decisões políticas sobre como se manifestar, neste caso, elas não tão simples, elas são equações bastante complexas. O que já é muito escancarado é que defender Dias Toffoli está ficando muito difícil, tanto que eu não tenho visto ninguém, nem o mais governista, nem o mais... saindo numa defesa clara, escancarada de Dias Toffoli. Ele não é um ministro também que convide muito essa defesa escancarada, né? Vamos lembrar assim, que ele, durante os anos Bolsonaro, ele fez um esforço. Estou falando, por exemplo, se a esquerda decidisse sair em sua defesa. Como saiu em defesa de Alexandre de Moraes. E assim, atacando a Malu, fechado com Moraes. Né? Alguém que era muito mais longe da esquerda do que o Toffoli. Exatamente. Só que é que a esquerda se dividiu, né? No caso do Moraes. O que houve de ataque a Malu, especificamente, pontualmente, foram DCM e Revista Fórum. E Brasil 247. O Brasil 247. Mas que são meio que os suspeitos habituais, né? Mas que não estão abraçados ao Toffoli agora. Né? Não estão. Eles partiram com tudo para o ataque contra a Malu. E, evidentemente, puxaram um cancelamento gigante, um bando de militantes de esquerda completamente desorientado, que não sabe o que está se passando, foi junto, porque esporte nacional, né? Vamos bater na imprensa. Agora, eu queria chamar a atenção para o fato, porque eu não acho irrelevante, que a postura do ICL, que hoje é o maior veículo da esquerda na internet brasileira, foi oposta. O que o Eduardo Moreira foi para as redes falar foi o contrário. Olha, tem um problema no STF, tem um problema na ação do Alexandre de Moraes. E eu gosto de... O melhor veículo, digamos assim, mais institucional, que me parece claramente de esquerda, mas que é de um jornalismo profissional mesmo, com jornalistas experientes e tudo mais, que é o excelente Foro de Teresina da Piauí, o podcast. O Foro de Teresina foi rigorosamente jornalístico no seu acompanhamento. O Fernando Barros e Silva partiu em defesa da Malu, de tipo, o que a Malu está fazendo aqui é jornalismo profissional, tá? Tá tudo direitinho, tá tudo intacto. O ponto aqui que eu estou fazendo
é o seguinte: nitidamente houve um cacoete de ataque por parte da esquerda à imprensa profissional. Um pouco daquela saudade dos anos Dilma, né? Daquele período pré-Bolsonaro que a esquerda vivia atacando a imprensa. Mas esse troço não foi sólido. Teve um pedaço que eu acho relevante e mais importante da esquerda, que é uma esquerda mais institucional e o principal veículo da esquerda na internet, que é o ICL, que não embarcaram nessa. Eu não senti a esquerda toda junta em massa nesse negócio. Eu acho que houve um movimento, uma divisão ali. Mas o Toffoli não pode contar nem com quem foi com o Alexandre de Moraes. Não. E tá contando, e eu acho que nas redes, no varejo, conta cada vez menos, por esse ponto que a Flávia trouxe. O custo de defender o Toffoli, a cada batida na porta do Estadão, fica mais alto. A cada vídeo que você vê o helicóptero do Esteves chegando lá com um vinhozinho, sei lá, fica mais alto. E é nesse ponto que acho que a questão pode evoluir. Num ponto em que não é só na internet que fica difícil de defender o Toffoli. Fica mais difícil de defender o Toffoli no Congresso Nacional, nos corredores de Brasília e talvez no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que a defesa da instituição chegue num ponto em que signifique abrir mão do anel para não perder os dedos. O problema é que o anel tá cheio de vontade de ficar no dedo e falando que, não vou sair não. Mas a gente e não aí, sabe não sei qual vai ser o preço que ele vai botar. E a gente também não sabe qual será a força dessa... Que força pode ter essa maré? O que está na investigação que o Toffoli colocou sigilo sobre ela? Onde a Polícia Federal pode chegar uma vez que tenha acessos, uma vez que tenha eventuais delações? A gente não sabe. Então, pode ser, como a internet guarda tudo, que daqui a 2 meses a gente esteja vendo o vídeo de hoje pensando, nossa, como éramos otimistas a respeito disso tudo. Ou pode ser que a gente esteja vendo e fala, cara, a gente não tinha a menor ideia do que ainda estava para vir. Acho que a gente está nesse ponto de que temos razões para sermos pessimistas e achar, bem, há tanta coisa importante em jogo, há tanta coisa importante para tanta gente poderosa que o natural é que elas acabem por se proteger, ou pode ter a versão que, na minha visão, é a versão otimista de que nós temos o jornalismo profissional brasileiro hoje está focado num tema, sentiu o cheiro de sangue, vamos dizer assim, sabe que ali tem algumas pontas soltas, e a gente sabe que o Metrópolis e a Folha, se não me engano, enviaram os que mandaram ficar no resort? Não, ficaram no resort foi Metrópolis e Folha. E Folha, né? O Estadão mandou na casa da cunhada. Mandou na casa da cunhada. A Folha e o Metrópolis foram se hospedar no resort e conversar com os funcionários. E, olha, a gente não sabe onde isso pode chegar e me parece que há pontas soltas suficientes para que o jornalismo seja alimentado pelas próximas semanas. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.